Fala, galerinha, tudo bem? Leide aqui na área. Vamos falar um pouquinho sobre Agatha Desde Sempre, que terminou essa semana no Disney Plus. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa série que deixou muitas perguntas em aberto. Gente, eu gostei bastante da série, mas a gente não pode negar que muitas perguntas ficaram sem resposta. A série terminou essa semana no Disney Plus. A gente vai falar com spoilers, então já fique preparado. E, obviamente, antes de tudo, já segue, já compartilha, já curte o canal aqui também, já assina e bate no sininho, né? Se inscreve e, obviamente, comenta se você vai concordar ou não com todas as perguntas aqui e respostas que a gente vai tentar dar para a série da Agatha, que deixou aí muita coisa em aberto, né, gente? Então, sem muito mais enrolação, bora começar aí. Pergunta número 1, né? Como que a Agatha virou fantasma, né? Como que a Agatha virou fantasma, gente? E a única resposta que a gente consegue concluir ali é que a Agatha virou fantasma porque a morte ajudou, porque a morte concedeu um pedido pra Agatha. Deixa eu explicar, gente, tá? Ali no final do episódio 8, quando a Agatha tá conversando com a Rio Vidal, né, que é a morte, sobre entregar o Billy, pra ela poder se safar novamente pra morte, ela fala que ela consegue entregar o Billy pra morte, já que a morte não consegue matar o Billy, né? Sim, a Agatha prometer, a Rio, na verdade, prometer que nunca mais vai, aliás, por muito tempo, né, vai deixar a Agatha viver por muito tempo, e que quando a hora da Agatha chegar, quando a morte chegar pra Agatha, ela não vai ver nunca mais a cara da Rio Vidal, a cara da morte. Então, isso não é explicado, né, quando a Agatha encontra lá o Billy como fantasma no final do episódio 9, ali mais ou menos, mas essa é a única explicação que a gente consegue conectar, né? Então, a Agatha, ao pedir, fazer esse trato com a morte de entregar o Billy para poder se safar mais uma vez, ela consegue manter, a morte meio que mantém essa promessa, esse trato, mesmo a Agatha não tendo entregado o Billy no final, ela tendo se arrependido e se sacrificado pelo Billy. Então, como a Agatha tinha feito esse trato, a morte acabou mantendo ali para que ela não visse mais a cara da morte quando chegasse a hora dela, trouxe ela como fantasma. É a única explicação que a gente consegue ter, bacana? Bom, pergunta número 2, que ficou em aberto e também tem a ver com essa questão do fantasma. Então, beleza, gente, a Agatha virou fantasma, mas não é explicado por que a Agatha não queria morrer de fato, não queria fazer a passagem. Então, quando ela tá falando com o Billy, já no episódio 9 ali, quando ela já está como fantasma, que ela não quer, não pode encontrar o filho dela, o Nicholas Scratch, né? O Billy pergunta pra ela, quando tá tentando exorcizar o fantasma ali, né? Banir o fantasma, o Billy pergunta pra ela, por que você não vai embora? Por que você simplesmente não faz essa passagem? E aí a Agatha fala que ela não consegue encarar o filho dela. Gente, não entra na minha cabeça por que ela não consegue encarar o filho dela. E ela fala várias vezes durante a série que é porque a verdade sobre o filho dela e sobre ela é pior do que o que as pessoas inventaram durante eras e eras e eras e eras. Vamos lá. Tem também ainda no episódio 8, né? Nessa mesma conversa que a Agatha tá tendo com a Rio Vidal. Ela fala, a Rio, né, a morte pergunta pra Agatha por que ela deixou as pessoas inventarem tantas histórias a respeito do Nick, a respeito da morte dele e tudo mais. E a Agatha fala que porque a verdade é muito pior do que as histórias. Gente, sem condição, tá? Sem condição. Durante toda a série a gente vê algumas bruxas comentando sobre isso. Tem a Jennifer Kay falando lá no episódio da primeira aprovação, da aprovação da água, que a Agatha tinha trocado o filho, que tinha trocado pelo Darkhold por mais poder, tinha entregado o filho pro Mephisto, qualquer coisa do tipo. Tinham várias teorias ao longo do caminho ali e a Agatha sempre deixava essas histórias acontecendo. E aí no final desse episódio 8, a Rio Vidal pergunta pra Agatha justamente porque ela deixou essas histórias aí, nunca desmentiu. E a Agatha fala justamente porque a verdade era pior. Não, gente, não era pior. Todo o episódio 9, praticamente, foi o flashback de como era a relação da Agatha com o Nick, com o filho dela. E assim, gente, de verdade, não tinha nada demais. A não ser a Agatha usando o filho uma vez ou outra pra ajudar a matar as bruxas. Ela era uma mãe amorosa, ela era uma excelente mãe, ela tentava ser a melhor mãe que ela podia com o que ela tinha ali no momento. Então a gente não vê nada de muito pior do que era a realidade, do que era a verdade da Agatha, tá? Então essa é uma outra pergunta que a série também não soube responder, tá? Obviamente, existem teorias, e a gente pode entrar numa teoria aqui, que ainda assim é uma falha da série de não ter respondido de fato. Então, assim, tudo que a série não responde e a gente começa a teorizar, gente, é teoria, tá? Porque se fosse para ser respondido, a série tinha respondido numa cena ou outra, e a série não respondeu. Então, o que a gente tem na série é que a Agatha não era essa péssima pessoa e não tinha feito nada demais com o filho dela, a não ser tentar manter o filho dela vivo por muito mais tempo. Foi o que ela tentou fazer, na verdade, tentar manter o filho dela vivo por mais tempo do que deveria ali, porque a morte já tinha vindo buscar ele no nascimento, a própria Rio. Então, não, gente, nada do que a Agatha tenha feito de verdade ali, nada do que era a verdade da relação dela com o filho era pior do que todas as mentiras inventadas, como ela ter trocado o filho por poder. Mas, aí vem a grande teoria da coisa. E, de novo, tá, gente? Aqui é passar muito pano pra série, porque a série não respondeu. Vamos pensar o seguinte. A única questão que poderia justificar a Agatha não querer ver o filho, esse trauma todo dela não querer fazer a passagem, de fato morrer para encontrar o filho, é de que sim, ela teria feito uma coisa muito ruim, tá? Mas aqui, de novo, teoria, porque a série não entrega de fato isso de forma clara, de forma cristalina. Mas se a gente pensar um pouquinho, a gente consegue chegar a algumas conclusões. Vamos lá. No começo do episódio 9, a gente vê logo de cara a Agatha tendo o filho dela e já encontrando a Rio Vidal, a morte, certo? E ali a gente já sabe que elas se conheciam há um tempo, porque elas já se chamam ali por meu amor e tudo mais, não leve meu filho. Então elas já tinham essa relação. Isso já está estabelecido.
voltando ali, na verdade, no episódio 1 da série, tem um diálogo delas onde a Rio fala, né, que ela já tinha conhecido a Agatha e que depois a Agatha fez todo o rolê com o Darkhold e aí, durante todo esse tempo, ela ficou perseguindo a Agatha. Então, assim, na ordem cronológica, a gente entende que aquela cena final de WandaVision, né, aquela cena onde aparece a Agatha matando o clã dela, o coven dela lá com a mãe dela, ali ela ainda, ela já tinha conhecido a Rio Vidal, ela já tinha conhecido a morte. Logo em seguida, depois, ela, de fato, começou a pegar todos os poderes ali do Darkhold, e aí isso foi evoluindo para ela ir matando mais e mais bruxas, tá? Bom, bacana. Então chega ali no começo do episódio 9, onde ela se encontra com a morte novamente, e a morte já chega para pegar o Nicholas Scratch, já chega para pegar o filho. A gente já entende ali que o filho era para ter nascido morto, ou morrer logo em seguida ao nascimento. E a Agatha não quer de forma alguma. E aí vem a grande pergunta, por que a Agatha já sabe o que aquilo significa, e por que a morte foi ali já buscar o filho da Agatha, né? E a grande pergunta aqui é o seguinte: muito provavelmente, aí, gente, teorias para tentar passar pano pra série. Muito provavelmente, a Agatha tinha, de fato, um trato com a morte, como ela já tinha se conhecido antes. E, como a Agatha fala no começo do episódio 9 que o filho, ela não fez nenhuma magia nem nada, isso também não exclui o fato de que ela possa ter tido ali um tipo de relação com o Mephisto e o filho dela ter nascido através do Mephisto. Esse é um ponto. O outro ponto é até mais simples, eu até gosto mais, tá? Que é o fato de que, sim, a Agatha teve o filho até mesmo de uma forma natural, sem magia, mas, antes disso, ela já tinha um trato com a Rio Vidal. Ela já tinha um trato com a morte, né? Então, qual que era esse trato? A Agatha, para ter mais e mais poder, ela ia sempre dar mais mortes para morte, para Rio Vidal. E esse era o trato que ela tinha, ou seja, toda qualquer pessoa que passasse pela vida da Agatha, a Agatha tinha que entregar, a Agatha tinha que matar para poder entregar para a morte em troca de mais poder. Esse é uma teoria ali que tem a ver também com o fato depois do Darkhold, né, dela também ter depois ido buscar o Darkhold para que ela não tivesse mais que depender disso para não morrer ou para ter mais poder, né, devido ao trato que ela tinha feito ali com a Rio Vidal. Então, provavelmente, a Rio foi buscar, chegou a hora da Agatha, em algum momento, a Agatha tinha que morrer, e na hora da morte, a Agatha fez um trato com a Rio para que, em troca da morte dela, ela entregasse outras mortes, outras pessoas no lugar. E aí entra justamente o fato de que, no momento em que o filho dela nasce, ela tinha ali que entregar, de fato, o filho, qualquer vida que passasse por ela, tinha que ser entregue para a Rio, para a morte, e a morte foi lá justamente buscar. Só que quando a Agatha viu o filho, não quis entregar e tentou ali barganhar com a morte, né? Então, ela poderia ter tido, inclusive, a opção de falar, não, eu entrego em troca do meu filho, mas você não leva meu filho. Mas a Agatha não fez isso. A Agatha, ainda assim, aceitou que o filho morresse. O máximo que ela conseguiu, devido a essa relação de amor que ela já tinha com a morte, com a Rio, era conseguir mais tempo, que foi o que a Rio falou para ela no começo do episódio. O máximo que eu consigo é te dar mais tempo. Mas se a Agatha tivesse se entregado, porque é claro que a morte já estava buscando a Agatha há muito tempo, né? A gente sabe disso na série inteira, desde antes do filho dela nascer. Então, se a Agatha tivesse aceitado se entregar, o filho não teria morrido. Mas a Agatha foi covarde. A Agatha não aceitou. A Agatha pediu somente mais tempo pro filho, ou conseguiu mais tempo pro filho, e a morte acabou concedendo por amar a Agatha também. Então, esse sim poderia ser o grande trauma da Agatha, ela não ter tido a coragem de se sacrificar pelo Nicholas, pelo filho dela, em troca da vida do filho. E ela, mais uma vez, entregou o filho ali, no caso, para a morte, porém, ela conseguiu só um pouquinho mais de tempo. Então, para ela conseguir esse tempo maior, ela teve que cada vez mais entregar mais almas, mais corpos para a morte. Só que tudo isso não é mostrado na série. Isso é a gente deduzindo, é a gente pensando, e isso sim é uma falha muito grande. E essa seria uma justificativa para aí sim a Agatha não conseguir ou não querer encontrar o filho, não ver mais o filho, porque de fato ela teria se acovardado e não teria tido a coragem de se entregar no lugar do filho dela para a morte devido a um trato que ela tinha feito há um tempo atrás. Então, isso, se for verdade, seria bem explodidor de cabeça, pessoal. Vamos combinar que sim. Mas a série não responde. E aí entra uma outra falha da série, que é justamente falha número 4. Ela não mostra nenhum background dessa história. Ela não mostra todo o background de como a Rio conheceu a Agatha, se foi antes dela ter sido aí tentarem queimar ela na fogueira lá no coven da mãe dela, se foi depois. Ela poderia ter mostrado muito disso. Até mesmo no episódio 9, cortaram um pouquinho de cenas ali dela com o filho, para mostrar um pouco mais sobre a relação dela com a morte dela com a Rio Vidal. Até porque isso justifica também o fato de que durante o episódio 9, durante a relação que eles desenvolvem da Agatha com o Nicholas, com o filho dela, a gente vê o Nicholas uma criança doente, uma criança frágil. As bruxas falam isso pro Nicholas, as outras bruxas que conhecem ele ao longo do caminho. E que a Agatha tinha que também absorver poder para poder manter ele vivo, né? Então, por isso que ela tinha que também matar as bruxas, né? A gente consegue concluir isso, se a gente pensar muito, mirabolar muito, em algumas cenas do episódio 9. Logo naquela primeira cena, onde a Agatha chega, depois de ter o filho, depois de ter o Nicholas, e encontra o primeiro clã de bruxas dentro daquele círculo que eles fazem, né? Que elas fazem para se manter protegidas. E aí a Agatha tem permissão de entrar. Logo em seguida, quando ela entra, ela toma o poder e mata todas as bruxas. Antes dela entrar,
quando elas estavam chegando, quando ela estava chegando lá, né, junto com o filho, ela estava com o Nicholas chorando no colo, né, chorando, como se estivesse doente, como se estivesse frágil. Tanto que ela chega e fala, estamos andando há muitos dias, sem comer, sem, né, fragilizados, e depois que ela mata as bruxas, né, esse primeiro clã que ela encontra, o Nicholas não tá mais chorando, tá bem mais saudável, e ela olha pro Nicholas e fala, né, pro bebezinho, e fala, ai, você tá bem melhor agora, né, depois de todo esse poder, depois de tudo isso que a gente consumiu ali. Então, também reforça essa teoria de que poderia ser por isso que a Agatha também matasse outras bruxas, né, mas ainda assim, porque ela não teve a coragem de se entregar quando a Rio veio buscar o Nicholas, e a Rio só veio buscar o Nicholas porque foi um trato prévio que eles tinham feito ali, ela e a Agatha, de que, para que ela não levasse a Agatha tinha que entregar qualquer outra pessoa que passasse pela vida dela, tá? Então, esse é sim uma teoria que, se a gente forçar muito, a gente consegue dar uma justificativa do porquê a Agatha não queria ver o filho. E a maior prova disso é que, ao se sacrificar ali pelo próprio Billy, né, ela acaba fazendo o que ela deveria ter feito pelo próprio filho, né? Então, quando ela teve a oportunidade de livrar o filho da morte, ela não fez, e ao se sacrificar no final, dando o beijo da morte, se entregando ali para Rio, ela acaba salvando o Billy. Aí até justificaria o fato de que ela tem uma relação ali também mais próxima com o Billy, e aí acaba que ela conseguiu fazer esse sacrifício ali. É isso, pessoal. Bom, para uma parte 2, e galera, ainda tem muita pergunta sem resposta de episódios anteriores que ficaram do começo da série, eu quis abordar mais esses do final da série, aí vocês vão ter que me ajudar, tá? Então vamos compartilhar, vamos curtir esse vídeo, vamos comentar, vamos falar mais aí se vocês concordam ou não sobre essa teoria, se ficou claro ou não para vocês isso. E de novo, continuo repetindo, isso sou eu passando pano para tentar melhorar o final da série, tá, gente? Apesar de eu ter gostado bastante, mas não dá para não falar sobre essas falhas, essas perguntas sem respostas. E se quiserem mais, e tem muito mais do começo da série que ficou para trás ali, falando de Wanda, falando de Visão, falando de outras coisas que ficaram para trás, aí a gente faz uma parte 2 desse vídeo, falou? Bom, galera, valeu, abreijos para vocês ali, tchau.